E aí galera, como é que vocês estão? Domingo foi dia de prova, hoje já é segunda-feira, dia 2 de março. E resolvi gravar esse vídeo pra falar um pouco sobre as minhas impressões sobre a prova. De alguém que estava estudando, já vinha estudando há um tempo, não especificamente para essa prova, mas eu já vinha estudando. E eu tirei um tempinho pra falar sobre... Eu tirei um tempinho pra estudar para essa prova, especificamente para a banca, né? Porque eu já vim estudando alguns conteúdos, mas especificamente para a banca. E eu fiz ambos os cargos. Eu fiz tanto o agente, que é o APM, e também fiz o supervisor, que é o SQC. Então, aqui minhas duas provas. Já vou falar sobre os meus resultados, certo? Sobre quanto eu tirei e tudo. Mas antes, vou falar individualmente sobre cada prova. A primeira prova foi a prova de agente de pesquisa. Essa aqui. E esse foi o meu resultado. Eu não sei se vai dar pra ver, porque aqui tá... Parece que tá no modo espelhado, mas... Basicamente eu fiz 17 de 20 em português, 14 de 15 em RLM, ética eu fiz 5 de 5, geografia 12 de 15, informática 2 de 5. E essa prova ela teve algumas questões polêmicas, principalmente na parte de informática. A informática veio ali, todas as provas vieram, no caso, as duas provas, né, vieram pelo menos duas questões ali que são controversas, que algumas pessoas dizem que não estavam no edital, outras que estava difícil demais, mas o fato é que as questões eram polêmicas. E na prova de agente eu errei as duas questões, e na prova de supervisor eu acertei uma, mas foi no chute. Então fiz aquele chute pensado, né? E deu certo, pelo menos para uma. Na outra, fazer o quê, né? Mas na prova de agente eu fiquei com 50 acertos de 60, que dá ali por volta de uns 80% de acertos. Sinceramente eu não sei se eu vou ser chamado, até porque eu fiz aqui pra Fortaleza, e aqui em Fortaleza é briga de foice. A galera é conhecida por quase fechar a prova. Então aqui, infelizmente, né, pra você ser aprovado aqui em Fortaleza, você tem que beirar ali os 90%. E às vezes até mais. Eu fiz a prova dos Correios e eu acertei, se eu não me engano, eu não lembro os acertos exatamente quantas questões eram, mas eu me lembro que eu errei 4 questões. 4 foi 5 questões no máximo. E eu fiquei na posição 700, então, assim, nem sonho ser chamado, né, 700. E pra vocês verem o nível que é aqui. Então, assim, eu acertei 50 de 60, mas a gente vai depender dos acertos dos concorrentes. Então, se os concorrentes forem muito bem, forem melhor do que eu fui, então, fazer o quê, né? Estudar mais pra continuar estudando pra outros concursos. Mas eu já, de antemão, já tô estudando pra outros concursos. Na verdade, meu concurso foco nem é esse concurso. Depois eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso. Mas agora vamos falar sobre a prova do SQC. Na prova de SQC, que é de supervisor, depois eu coloco uma imagem melhorzinha. Eu fiz 12 de 14 em português, 8 de 8 em RLM, 5 de 5 em ética, 3 de 5 em informática, 14 de 14 em administração, 11 de 14 em geografia. Português, a gente estuda para todo concurso, então se você está estudando só para o IBGE ou está estudando para outro concurso, a gente tem que, obrigatoriamente, tentar buscar gabaritar essa matéria, porque cai em toda a prova. E minha meta é essa. E eu sou muito ruim em português, depois eu posso falar sobre isso em outro vídeo, mas eu tenho muita dificuldade, apesar de ter ido bem aqui. Mas se você já é concurseiro, já estudou para outras provas, já fiz outras provas, você viu que a FGV ela pegou leve nessa prova de português. Então, tava uma prova de nível médio para fácil, não tinha nenhuma questão difícil, assim, que era muito polêmica. Talvez tinha um ali, mas que era uma questão ali de sinônimo ali, mas é aquela coisa, né? Eu não sabia, problema do candidato, né? Se você não sabia, azar o seu, né? Então, que foi o meu caso. Eu errei essa questão, que era uma questão de sinônimo, mas faz parte do jogo. RLM, assim, eu sou muito bom em matemática, porque eu sou formado em matemática, então isso me ajuda nas provas, assim, principalmente nas que tem muita questão. Então na prova de APM me ajudou muito, porque eu só errei uma, e eu errei uma por conta de falta de atenção. Então na prova ali é aquela coisa, nervosismo. Eu comecei a fazer a prova, comecei pela matéria que eu sou bom, obviamente, matemática. Comecei a fazer e tal, e quando bateu uma hora de prova, porque assim, apesar de ser formado em matemática, eu sou lento, então eu faço ela devagar, com calma e tudo, pra evitar errar. E eu travei numa questão que era simples, a questão de proposições lógicas ali. Aí acabei que eu travei, assim, nervosismo,
Aí fui para outras questões e acabei não conseguindo acertar essa questão por falta de atenção. Na verdade é uma coisa que eu sabia, mas na hora não veio. Mas faz parte, errei um. Já diferente da prova de supervisor, que eu acertei todas, até porque era menos. E eu achei a prova de supervisor mais fácil do que a de agente. Então, a prova de supervisor veio 8 questões de raciocínio lógico. Já de agente vieram 15, né? Vieram 15 questões. Agente 15, supervisor 8. E isso tornou a prova de agente mais difícil, porque eram questões que estavam ali previstas no edital, mas eram questões que, assim, se você deslizasse um pouquinho, o que realmente acontece, a galera que não é formada, então que não tem muita facilidade, é super normal você deslizar num detalhe, então você resolveu toda a questão, chegou no valor, aí aquele valor tá na questão. A gente chama isso de distrator. Distrator é quando você tem um resultado que vai aparecer na questão e ele aparece nas alternativas, mas na verdade ele é só pra que você marque, mas ele não é a alternativa correta, é um distrator. E aí a prova tava cheia de distratores. E acontece, a galera tem essa dificuldade, né? Se você não tá habituado a fazer prova, que é o caso, eu acho, da maioria que fez essa prova, você provavelmente caiu ali no distrator. Que um dos distratores era de uma questão que tinha e dava 90 e tinha 150. Aí aparecia o 150 em algum momento, mas não era a resposta. Enfim, informática. Também teve 2 questões na prova de supervisor que foram difíceis, na minha opinião. As outras eram ali médio pra fácil, né? Então eu acertei uma no chute, na de supervisor, e outra eu errei. A administração já vem estudando há muito tempo, assim, muito tempo mais ou menos, né? Eu estudo para concurso de forma séria mesmo, já só faz alguns meses. Mas a administração é uma matéria que cai praticamente toda a prova que eu faço, porque eu estudo para a área administrativa, então tá sempre caindo e eu tô sempre estudando. E particularmente eu achei a prova fácil, a parte de administração. Muitas questões interpretativas que se você lesse com bastante atenção, você conseguiria extrair ali a resposta correta. E uma ou outra, assim, na verdade, se você conta nos dedos, ali foram 2 questões, talvez, que precisavam conhecer o conceito, por exemplo, a questão sobre Balance Scorecard, que é a questão 45, essa questão. Ela era uma questão conceitual, você tinha que saber o que era o Balance Scorecard, que é um nome em inglês, certo? E, assim, se você fosse no bom senso ali, ainda dava pra acertar. Então, assim, eu acredito que foi uma questão... também tinha essa questão 43 aqui. Questão 43. Que era uma questão onde você tinha que ter uma noção ali dos poderes, né? Que poder legítimo, poder de punição, de experiência, poder... enfim, os poderes. Mas só que lendo o texto e indo para os itens, você dava pra ter uma noção ali. Então, foi uma prova mais interpretativa. Geografia, eu não estudava geografia, comecei a estudar faltando 2 semanas pra prova. Então foi uma matéria que eu tive dificuldade. Assim, é uma matéria decorada, né? Geografia não tem o que fazer. Você tem que decorar. Então eu fui ali tentando decorar o máximo de coisa que eu consegui nas 2 semanas que eu estudei. E eu fiz 11 de 14. Assim, a prova tava média, na minha opinião. Talvez tinha uma questão ali difícil, mas no geral tava média. Se você estudou focado, provavelmente você acertou uma boa quantidade de questões de geografia. E é isso aí. Essas são as minhas impressões da prova. Confesso que eu não estava estudando focado para essa prova, meu concurso foco é outro, mas é uma boa experiência para você que fez a primeira prova, né? Para você que nunca fez um concurso, é uma porta de entrada, na verdade. Então, eu não vendo curso, nem vendo mentoria, nesse tipo de coisa. Não que isso seja errado, mas eu não vendo, mas continue estudando para outras provas, se você não foi bem, se você dedicou um tempo ali, né? Eu acho que vale a pena, entendeu? Eu não cheguei nesse resultado que eu considero bom, por mais que eu não seja aprovado na seleção, até porque eu não estava estudando focado para essa prova, mas eu considero bom, resultado bom, cerca de 80% da prova ou mais ali, eu acertei. Posso até não passar, porque aqui é a terra dos abortados, a galera é tudo monstro aqui. O cara que vem aqui pra Fortaleza fazer a prova já tem que saber que ele vai... briga de foice no escuro, a gente brinca aqui que é briga de foice no escuro. Você tem que vir preparado mesmo, não dá pra vir aventureiro. Mas, se você fez prova pra região metropolitana de algum lugar, ou de alguma capital, muito provavelmente a nota de corte ele vai vir em torno dos 45, pelo que eu andei pesquisando aí, nessa faixa, 45 até menos. Teve seleção que teve gente com 30 e alguma coisa, 36, 38 questões, e a pessoa passou porque não tava numa capital. Então, é uma questão de sorte ali, né? Eu poderia ter colocado pra região metropolitana, que eu sabia que provavelmente a nota ia ser baixa, mas eu quis colocar pra capital, porque se eu for trabalhar, eu quero trabalhar aqui, então a gente tem que meter as caras mesmo e não pode ter medo dessas coisas. De novo, dando o último recado, né? Se você estudou pra essa prova, e a sua primeira prova, continue estudando. Vale a pena, eu ainda não sou concursado, eu trabalho dando aula de matemática, mas eu estou em busca da minha aprovação, e
assim como muitos, provavelmente vocês que estão assistindo, né? Com certeza estão também. Ainda estou em busca. Se eu for aprovado, eu vou assumir o cargo que eu realmente quero do supervisor, porque ele provavelmente dá para ter uma carga horária mais flexível e também não tem a questão de estar andando na rua. Mas se eu for aprovado apenas para agente, se eu não for aprovado nos dois, né? Eu vou pro cargo de agente, vou fazer o que tiver de fazer. E é isso aí. Tem tempo ruim aqui não. É isso aí, fiquem com esse vídeo. Espero que gostem. Comentem aí qual foram as suas impressões, os acertos, se vocês gostaram da prova, se não gostaram. Qual foi as partes que vocês acharam polêmica ali, né? Provavelmente a galera vai falar informática, mas é isso aí. Valeu!